Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a temática a ser discutida será o desequilíbrio ambiental. SAI trouxe essa temática devido à grande relevância que ela traz, devido aos fatores negativos trazidos por ela. Não é isso? Então, altas consequências negativas são trazidas em função do meio ambiente desequilibrado, como os impactos ambientais, mudança do clima, extinção de espécies, até mesmo a alteração na relação entre os seres vivos no planeta, beleza? Então tá aí, pessoal, inscreva-se no canal para fazer com que o canal ele cresça, né, isso com a sua ajuda e fazer com que outras pessoas também possam ter acesso aí à discussão desse tema. Valeu? Beleza, então, bora dar sequência. Então tem aí nessas imagens, a relação muitas vezes até mesmo necessária, porém acaba por sua vez prejudicando o meio ambiente. Mas se é necessário ao meio ambiente e acaba prejudicando o meio ambiente, será que não é um contrassenso? É necessário, mas acaba prejudicando? Veja bem, são situações necessárias, como por exemplo a atividade industrial. A atividade industrial é necessária, porque nós temos necessidades, né, de repor objetos, de repor materiais que a gente utilizou, acabou, desgastou, quebrou com o tempo, né, com o uso, e a gente precisa repor com o próprio computador, com a própria cadeira, com o próprio caneta, com a própria, né, enfim, todos os materiais que nós temos em uso no nosso cotidiano, ele vai chegar ao fim, né, do seu conteúdo e vai precisar ser reposto. Mas a indústria está ali repondo, mas também tá degradando, não é isso? Então é necessário que se implante em todas as atividades produtivas situações que minimizem o máximo possível os impactos ambientais gerados ao meio ambiente. Com isso, o desequilíbrio será ainda menor. Mas não existe atividade produtiva sem impacto ambiental, não existe. Só pelo caso, simplesmente pelo fato de você tomar banho, você já está gerando impacto ao meio ambiente. É, porque você está ali passando sabão, está passando shampoo, está se ensaboando, está se higienizando. Aquela água que passa por você retirando a sua sujeira, já não é mais água que possa ser utilizada, né? Ali já é esgoto, já é material a ser descartado na natureza. Né? Você tem o seu automóvel, você vai sair de um ponto, você vai para a sua escola, né? Você vai para o seu curso. Então esse deslocamento que você fez queimou gasolina, queimou diesel, queimou álcool. E esses combustíveis geram gases poluentes à atmosfera. Então, o que fazer? Né? Se a gente necessita da indústria, se a gente necessita aí da mobilidade, se a gente necessita desmatar para criar espaços novos, né? Porque a população ela está aumentando, né? Ela vem aumentando, as pessoas elas vêm tendo condições melhores econômicas e tem condições para comprar outros bens, outros apartamentos, outras casas. E aí vai fazer como? Vai construir um em cima do outro até chegar no céu? Não é isso? Muitas vezes precisa desmatar, mas que faça a recomposição desse desmatamento em outras regiões que estão ali degradadas. Você está entendendo? É possível viver com atividade produtiva na sua plenitude, desde que cause o menor impacto possível ao meio ambiente, beleza? Porque senão a gente vai olhar para a indústria, vai ficar contra a indústria, a gente vai olhar a pecuária, a agricultura, vai ficar contra essas atividades, vai olhar a construção civil e vai ficar contra a construção civil, sendo que são áreas importantes ao desenvolvimento humano. Cabe cada área dessa daí criar estratégias, né, que possam ser viáveis positivamente também ao meio ambiente, não somente a sua atividade produtiva, entendeu? Vamos seguir. Pronto. Equilíbrio ambiental é o equilíbrio entre fatores bióticos e abióticos. Esses fatores bióticos que vem trazendo aí, pessoal, são seres vivos e abióticos são seres não vivos.
são fatores naturais, né? Fatores presentes no meio ambiente que os seres vivos precisam para viver. Então, se esses fatores presentes no meio ambiente, como por exemplo a temperatura, alterar de forma drástica, até que não seja de uma forma brusca, de uma hora para outra, mas que seja constante, né, continuamente, os seres vivos eles irão sentir esse aumento gradativo, gradual ali, né, da temperatura. E o reflexo será certamente negativo disso. Não é isso? Então você tem, por exemplo, os corais. Os corais eles não vivem bem, né, com uma temperatura muito elevada. Né? Vivem ali com a temperatura ali dentro daquele patamar ideal para a vida deles. Mas se o ambiente aquático tiver aquecendo de forma contínua, né, o que é que vai acontecer? Os corais, se não se adaptarem a uma nova condição ambiental, temperatura maior, eles irão entrar em extinção, né? Irão entrar em extinção. Alguns irão, inclusive, se adaptar, porque a mudança não vai ser brusca, vai ser contínua, está sendo contínua, né? E outros, até mesmo de forma contínua, não irá se adaptar, não irão se adaptar a essa alteração. Beleza? Então, equilíbrio ambiental quer dizer isso, ó. Condições naturais, ideais, para que os seres vivos vivam também de forma ideal. Na medida que os fatores abióticos se alteram, o modo de vida dos seres vivos também se altera. E aí gera o tal desequilíbrio, beleza? Então, o equilíbrio é o patamar ideal entre os fatores abióticos, que são os fatores naturais, influenciando os fatores bióticos. Quando se perde essa relação de equilíbrio, né, surgem consequências, como principalmente aí a questão da extinção de espécies, né? Foi como coloquei aí no exemplo anterior. Os impactos ambientais causados pelo ser humano são as principais ameaças ao ecossistema do planeta. Pois se você tem uma construção civil, você tem aqueles resíduos, né, da construção civil. O que a gente pode fazer? O que eles lá, os engenheiros, arquitetos, que são pessoas inteligentes, que são pessoas que trabalham com projetos, né, podem fazer para reutilizar aquele resíduo ali mesmo na própria construção civil? Eles têm que ter essa sensibilidade, entendeu? Não simplesmente de pegar esse resíduo e descartar na natureza, né? E pedir licença ambiental ao município para que possa ser colocado o descarte de resíduos de construção naquele determinado local. Não, dá para reutilizar. É certo que não dá para reutilizar 100% do material ali, né, na obra, mas uma boa parte da obra dá para ser reutilizada. Bora pensar, né? E essa galera daí são pessoas que pensam, extremamente inteligentes, né? Então a gente muitas vezes se depara com um ou outro que não tem interesse. Agora, dentro do projeto pode sim ser pensado, né, na reutilização dos resíduos sólidos. Então, em outras atividades do mesmo jeito, você tem a agricultura, você tem a pecuária, você tem a indústria, você tem a indústria de couro, por exemplo, né? Pessoal aí que faz carteira, que faz cinto, que faz bolsa, vai gerar resíduo, não é isso? A produção de carteira, de cinto, de bolsa vai gerar resíduo. Então, o que é que eu posso fazer com esse resíduo? Colocar na sacola, esperar o carro de lixo levar? Não. Dá para se fazer muitos projetos, inclusive para favorecer, né, a própria empresa, a própria loja, né, dando brindes a clientes fiéis, ou então até mesmo buscando, né, novos clientes, dando chaveiro, né, com aquela parte ali que finaliza a bolsa, finaliza a carteira, o cinto, faz um chaveirinho, coloca ali a marca da empresa, distribui. É certo que muitas fazem isso, mas outras simplesmente geram resíduo e descartam, né, na natureza, como se a natureza ali fosse a responsável por, né, dar finalidade àquele produto. E não é assim, porque nós sujamos, né, e nós precisamos limpar a sujeira. Não é simplesmente sujar e largar lá, né? Vamos lá. Pronto, voltando aí ao desequilíbrio ambiental, causa das interferências humanas sem planejamento e controle sustentável. É como a gente já vem conversando
o foco principal do desequilíbrio ambiental é justamente isso aí, atividade humana, né, irracionalidade, né, a pessoa não quer raciocinar, não quer se conscientizar sobre o fato, né, e deixa muitas vezes na mão do governo, na mão da prefeitura, achando que a prefeitura é responsável pela coleta de resíduos, né, na cidade, que ele tem que sujar, não é isso? E outros fatores mais, né? A gente interfere e muito nessa questão aí do equilíbrio ambiental, né? E quando a gente interfere de forma negativa, vem um desequilíbrio. Então, o que a gente precisa pensar é em ser sustentável. Tudo em nossa vida a gente pode aplicar estratégias, né, para diminuir o máximo possível os impactos ao meio ambiente. Ah, se é uma garrafa PET que você tomou um refrigerante, pronto, pode. Você em casa você não vai reciclar. Muitas vezes em casa você pode reutilizar aquele material ali. Pode. Você pode colocar uma areia, pode colocar uma muda de planta, né? Pode colocar uma semente para estar ali germinando. Enfim, criatividade, né? Pode colocar ali como um miaeiro, pode colocar ali como um reservatório de material qualquer que seja, entendeu? É só querer, né? Só basta querer para a coisa acontecer. Vamos embora. Causas do desequilíbrio. Algumas, né? Você tem aí a emissão de gases, né, do efeito estufa, principalmente a queima de combustíveis fósseis. É isso, então, os gases provenientes da queima de combustíveis fósseis é um dos vilões, né, da questão aí ambiental, um dos vilões que geram aí esses impactos ambientais significativos, né, negativos ao meio ambiente. Mas o que é que se pode fazer, eu e você? A gente pode fazer sim. Por exemplo, você vai comprar o pão. Pô, a padaria fica ali próximo. Você precisa de moto? Tu precisa de carro para ir ali na padaria comprar um pão? Um carro? Não precisa. Então, com isso, você diminui, né, a queima de combustíveis e a influência disso vai diminuir também os gases de efeito estufa negativo. Né? Se você vai aí, um passeio, pronto, eu vou passear de moto na cidade, vou ficar com um capacete rodando pela praça. Não, pega uma bicicleta, dá um rolê, entendeu? Você já não gasta seu combustível, não prejudica o meio ambiente lançando gases do efeito estufa e ainda pratica o esporte, não é? Então você tem aí despejo de metais pesados e agrotóxicos nos ecossistemas, tanto no solo como também no rio, né? Fatores como esses aí acontecem. Então cabe ali, no caso da lavoura, o técnico agrícola, o agricultor, o engenheiro agrônomo, tá ali sempre supervisionando as pessoas que aplicam, né, esses produtos para que não sejam despejados aqueles vasilhames, né, de agrotóxico no solo, né, no rio, é, e outros pontos mais, né, nos ecossistemas. Desmatamento e extração ilegal da madeira é uma outra causa, né, do desequilíbrio ambiental. Né, vazamento de petróleo. Recentemente nós tivemos aí notícia, né, de vazamento de petróleo e aí acabou prejudicando muitos animais aquáticos, é, recentemente aí no Brasil. Descarte inadequado também de resíduos. Essa é uma questão que o governo vem protelando e protelando e protelando. No caso aí, a ação das prefeituras, porque o lixão é coisa do passado, né? Já existe uma lei, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que baniu o lixão. Não deve existir mais o lixão em cidade alguma do Brasil. O ideal agora é que se implante o aterro sanitário. É certo que tem muitas cidades no Brasil que são pequenas, o aterro sanitário custa muito alto, a sua implantação e a sua manutenção, entendeu? Realmente o custo é muito alto, mas a própria lei ela trouxe uma alternativa possibilitando grupos de municípios, 2, 3 municípios, criarem aí uma associação, né, uma cooperativa, para criar um aterro sanitário e que recebesse os resíduos, né,
desses 3 municípios, ou 2 municípios, né? Já que um só não tem como arcar com as despesas que não são baixas, né? Não são baixas, mas 2, 3 municípios se juntando para estabelecer um aterro sanitário já diminui a despesa, já diminui o custo, porque existe lei. Então a lei disse que não pode mais ter lixão, já teve 2 prorrogações e então não pode. Se a lei diz, acabou, né? Tem que se planejar para se adequar aos mandamentos da lei. Processo produtivo, foi como falei com vocês, ó. O processo produtivo é algo que é necessário, né, à nossa vida. A gente precisa do processo produtivo para repor os materiais que a gente necessita. Porém, devido ao o crescimento desordenado, né, das comunidades, né, esse pensar acaba ficando um pouco é, a- esse pensar acaba ficando um pouco para trás, não é? A gente tem o nosso processo produtivo como algo necessário, né? Se você for comparar o processo produtivo de antes com o processo produtivo após a Segunda Guerra Mundial, né, a produção de produtos e, em consequência, de resíduos aumentou e muito no nosso planeta. Então, a consequência é o lançamento de gases, né, devido à produção aí através da indústria, o lançamento de efluentes, que são substâncias líquidas, né, poluidoras do ambiente terrestre e também do ambiente aquático. Muitas vezes o desmatamento também ela vem como uma consequência do processo produtivo, mas é assim, é uma consequência negativa? Né? Mas o processo produtivo precisa produzir, não é isso? Mas como é que fica essa questão do precisa produzir, mas a ação desse processo é prejudicial? Foi como dito nos slides anteriores. É necessário que o processo produtivo se mantenha ativo, porém que se permita que o meio ambiente se desenvolva também. E é possível, né? É possível que o processo produtivo esteja ali no seu fervor total, né? Mas que o meio ambiente esteja equilibrado também, né? Se um determinado ponto esteja em desequilíbrio, esteja ali prejudicado, esteja ali impactado, degradado, então o processo produtivo pode atuar para compensar os danos provocados ao meio ambiente naquele lugar. Pode fazer um replantio de mudas, entendeu? Pode. Depende de sentar, de planejar, né? E de se executar. Não apenas colocar na política ambiental da empresa, que a empresa tem destinado para investir no meio ambiente de X, né, valores aí, né, X% e por aí vai, né, mas colocar a mão na obra mesmo, praticar, fazer a coisa acontecer. Mudanças climáticas. Então, uma das consequências aí mais gritantes do desequilíbrio ambiental, da ação humana, da influência do ser humano no planeta, são, no caso aí, ó, as mudanças do clima. Se antes o clima era se a temperatura antes era uma, né, era outra, era mais amena, era mais agradável. Agora a gente percebe uma influência ainda maior do efeito estufa negativo no planeta. Hoje a gente observa nas regiões litorâneas um aumento das marés, influenciado no derretimento das calotas polares, né? Então os gelos derretem do lado de lá e a gente sofre a influência do lado de cá desse derretimento, que é através do aumento das marés. Não é isso? Então, o aquecimento acima da média dos mares, né, dos oceanos, do rio, os animais terrestres também acabam sentindo muito o calor proveniente aí da temperatura, né, do sol. Somado a isso, pessoal, é interessante que o governo intensifique as fiscalizações nas indústrias, porque existe lei que regulamenta, né,
o quanto eles podem lançar de gases de efeito estufa para o meio ambiente, mas é interessante que se haja uma efetividade maior dos órgãos públicos, dos órgãos ambientais, né, de fiscalização dessas indústrias, para não permitir, né, que o efeito estufa positivo ele se altere e gere tantos danos que hoje a gente já percebe, né? São ondas de calor, agora a gente fala em ondas de calor, né? Períodos que deveria chover, né? Já não chove mais, né? Então, pessoas do interior do Brasil vêm sofrendo muito em função disso, né? Os animais vêm morrendo, vêm tendo perdas econômicas, perdas patrimoniais, um custo de vida acaba aumentando muito, aumentando além, né, daquilo que a gente consegue botar a mão por conta da falta de água, principalmente, né? Vamos seguir. O buraco na camada de ozônio é também devido à influência humana ao meio ambiente, né? Sempre quando o homem ele coloca as mãos para sentir o meio ambiente, a depender da intenção dessa mão, fica ruim ou fica bom. Se o homem, se o ser humano ele colocar a mão no meio ambiente, entenda, ó, se o ser humano ele coloca a mão no meio ambiente com boa intenção, a qualidade ambiental ela melhora, ela se estabelece, né? E se firma. Com isso, os seres vivos do planeta vivem bem e agradecem. Agora, quando a influência humana ela é prejudicial, ela vem a prejudicar o meio ambiente, certamente o desequilíbrio ele é um ponto a acontecer. Então, quando a gente se refere aí ao buraco na camada de ozônio, a gente pensa automaticamente em um gás chamado de CFC. Esse gás ele é tóxico, né, para a camada de ozônio, porque acaba destruindo essa molécula e permitindo que a radiação solar ela entre com maior intensidade. Né? Isso, então, vários países já tiveram, inclusive, iniciativas, né, de proibir o uso do CFC em geladeiras, no motor de geladeiras, no motor lá do ar-condicionado, naqueles vasilhames de aerosol também, possuíam muito CFC. Agora aqui, pelo menos no Brasil, não existe mais essa permissão, né, do uso do CFC. Mas tem outros países que não têm tanta importância assim com o meio ambiente e o uso desse CFC ainda é uma realidade. Com isso, os efeitos negativos dele à camada de ozônio é vista, né? É vista devido à constatação aí de astrônomos de um buraco na camada de ozônio em determinadas regiões aí do nosso planeta. É certo que aqui no nosso Brasil, nossa camada de ozônio aqui, vou dizer assim, não tem essa destruição, não representa uma camada destruída, não existe buraco na nossa camada aqui. Mas em outras regiões sim. Ah, mas quer dizer que lá tá com um buraco na camada de ozônio, aqui não tá, então o problema deles lá não. Porque o meio ambiente é um só, acaba influenciando, né? Um ambiente desequilibrado em um ponto acaba influenciando o meio ambiente em outro ponto. Então o ideal é que todos nós, o conjunto, não são apenas brasileiros, né? Mas no geral, faça aí um trabalho de conscientização e permita que continue existindo a exploração dos recursos naturais, porém, sempre na cabeça de permitir que as futuras gerações também tenham acesso a uma água limpa, tenham acesso aí a um solo também equilibrado, né? Uma água do rio possível de se ingerir normalmente, de beber, né? Devido ao não lançamento de esgoto, como nós temos aqui em larga escala, principalmente em locais onde não há um planejamento urbano, né, como necessário. E vamos lá. Então, as consequências são os problemas de visão, né, que o aumento da radiação solar promove aí problemas de visão, promove também
o envelhecimento precoce devido ao sol, né, muito intenso ali, a luz solar, muito intenso ali na pele, acaba realmente envelhecendo a pele, e mutações e câncer, né? Você tem um câncer de pele que ele está ali posicionado em um dos maiores causas de câncer na pessoa humana. Então, pessoas que precisam se expor ao sol para poder trabalhar, como agricultor, a galera da limpeza, a galera aí da construção civil, pessoas que trabalham aí em praias, precisam ter o controle com relação à disposição deles, né, ao sol, para não pegar aí uma situação dessa aí, um câncer desse aí, né? Sempre colocando ali cremes que protejam e também camisas que protejam também os raios ultravioletas. Pronto, e com isso, pessoal, a gente termina aqui a discussão, valeu? Então, mais uma vez, eu peço que você se inscreva no canal para fazer com que ele cresça ainda mais, beleza? E a gente se vê aí em outro momento, ok? Forte abraço!